Segunda-feira eu acordo bem cedo para sempre estar, para poder já terminar, botar no ar as aulas e tal. E hoje, meu Deus, hoje a minha esposa saiu cedo e ela não me acordou e eu também não. Fui acordar, já era quase 11, daí eu acordei correndo para poder botar as aulas no ar. Da nono ano eu tinha que terminar ainda uns detalhes aqui, eu não consegui terminar. Mas enfim, vamos lá. Quando eu li, A gente depois não da se nossa aula eu incomoda termino. de ganhar atividade atrasada, viu? É só um Tá? descanso mais na nossa cabeça. A gente não se incomoda em ganhar atividade atrasada, viu? É só um descanso a mais para nossa cabeça. Não, mas o atrasado que eu falo é tipo, eu em vez de botar 1 hora da tarde, vou botar as 2, o da 9 às 2. O atrasado é pouca Nossa, coisa. Não é tão atrasado assim. Mas enfim, então vamos lá. Então o que, que tem aqui no conteúdo de hoje, tá? Então a gente vai dar continuidade à África, né? Tá, abrir certo, sim. Dar continuidade à África. Na aula passada a gente viu ali um geralzão da África, né? E agora o texto ele já vai focar um pouco mais em cima da questão climática, tá? E da vegetação. Deixa eu só ampliar aqui a tela. Então aqui ó, tem como curiosidade, né? Eu botei uma foto ali destacando a região do deserto do Kalahari, que ele não é tão conhecido, porque é engraçado que às vezes a gente fala da África e daí, claro, as pessoas nem sempre têm noção da dimensão do que é a África, né? Às vezes acham que a África é um Tem ódio do país. Kalahari. Hã? Jogadores de Free Fire têm ódio do Kalahari. Ah, é? Tem o que ele aborda que pega o Kalahari no Free Fire? Kalahari tem um mapa do Kalahari que ele é muito grande. Estão ódio, tem tanto Né? lugar e ninguém gosta. Não tem como gostar Mas, daquele mapa. mas é no deserto. Ou é só É, o nome que é o mesmo? É no deserto. Ah, tá, interessante. Não sabia. aí tem um eu não jogo submarino, isso, tem então uma eu nem sei o que que é isso. ilha, Beleza. uma ossada de um animal gigante lá, acho que é de elefante, se não me engano. Não é? Interessante. É que aqui, ó, eu vou mostrar no mapa. Espera aí, vou pegar o outro mapa que tá melhor aqui. Ó. Esse aqui tá melhor, olha só. Aqui, ó, essa parte begezinha, dá para perceber ali, né, no visor. Ó, essa parte begezinha aqui é o Saara, tá? E aqui embaixo tem uma faixa de terra que pega o litoral, ó, que também é clarinha. Aqui é o Kalahari. Então são os dois desertos africanos. O Saara é bem famoso, né? É o maior deserto quente do mundo e aqui é o Kalahari, que também é importante, tá? E é esse que o texto mostra aqui na imagem. Então, no texto da aula passada, eu coloquei uma imagem do Saara. O Saara lembra um oceano, só que em vez de ser areia, ou melhor, em vez de ser água, é areia, né? Então, ele tem até ondulado, assim, ele lembra mesmo, visualmente, às vezes ele lembra um oceano, só que ele é Esses areia, né? desertos eram mares que secaram. É. E o Kalahari é diferente, né? O Kalahari ele já tem características diferentes, ele tem até uma vegetação ali próxima, tá vendo? Ele tem algumas coisas diferentes ali, tá? Então, mas voltando aqui ao texto. Então, o que interessa para nós? Então, é o clima e a vegetação. Sobre o clima, tá? A África, como é muito extensa, e tem florestas, tem savanas, e tem principalmente ali os desertos, e fica numa região dos trópicos, né? Ela, obviamente, é uma região muito quente, mas como ela é muito extensa, de norte a sul, o continente, né? Acontece que tem vários climas ali. Não é um clima só. Tem um que predomina que é o tropical, mas existem várias. Há uma grande diversidade climática no continente, exatamente pelo tamanho. Aqui fala como, vou até ler como está aqui, porque aqui usa uma expressão mais interessante. Ó. É muito influenciada pelas diferenças de latitude. O que é a latitude? É o norte e sul, né? Então, você tem a longitude que pega oeste, leste-oeste, e a latitude que pega norte e sul. Então, ele é muito extenso, assim como a América também é, né? A América é outro caso parecido. A América também tem uma diversidade muito grande de climas dentro da América, exatamente porque ela é comprida, né? Digamos assim. E aí tem regiões mais próximas e mais distantes dos trópicos, sendo mais quente ou mais frio, dependendo da região. Mas só que na África predomina, claro, o clima tropical, tá? Muitos geógrafos afirmam que o clima africano é aparentemente espelhado. O que isso significa? Que aí é meio difícil de explicar assim, sem um mapa, tá? Vocês conseguem visualizar o meu mouse aqui no mapinha? Sim. Então, mais ou menos ali onde está o meu mapa, na verdade, um pouco mais abaixo, aqui assim. Ó. Na verdade, está bem aqui. Ó.
Bem aqui assim, ó, fica a linha do Equador, tá? E o que isso significa? Que a linha do Equador, ela é o ponto mais quente do planeta, né? Então, é o que define, por exemplo, as regiões tropicais, as regiões entre os trópicos. A gente tem a linha do Equador, acima é o Trópico de Câncer e embaixo o Trópico de Capricórnio. Então, isso é chamada região tropical. E o trópico é onde é a parte mais quente do planeta. São as regiões de mais calor, né? O Brasil é chamado de um país tropical por isso também, porque o Brasil fica entre os trópicos. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são as exceções, que ficam abaixo dos trópicos, né, ficam na região subtropical, por isso que se diz que no Rio Grande do Sul o clima é subtropical, porque ele fica fora dos trópicos, tá, mas o Brasil, como um todo, fica na região tropical, e a África também é assim. O espelhado que fala ali do clima ser espelhado, quer dizer que como o trópico, ou melhor, a linha do Equador, ela corta a África quase no meio, o clima, tanto ao norte da linha do Equador, quanto abaixo da linha do Equador, é muito, muito parecido. É como se tivesse um espelho ali no meio, né? E o clima do norte e o clima do sul são praticamente os mesmos, tá? O que vai tornar diferente um pouco no norte é o Saara, que faz com que no norte seja um pouco mais quente, mas mesmo assim é muito parecido o clima. Deu para entender isso, o que é o espelhado? É como se espelhasse, né? Norte e sul fossem os mesmos climas. É isso. Deu para entender? Sim. Beleza. Tá, então, na verdade, parece complicado, mas não é. O espelhado ali é só por isso mesmo, é como se estivesse refletindo no norte e no sul o mesmo clima, tá? Então, os desertos ao norte, o deserto do Saara, né, está localizado ao norte, e ocupa uma região bem ampla, e ela altera um pouco o clima, esquenta, digamos assim, o clima, né, no norte do continente africano. E o deserto do Kalahari, que ocupa uma área menor, que eu tinha falado ali no início, que é aquela faixa de terra ali bem no sul, né, fica na região onde estão a África do Sul, a Namíbia e pega um pedacinho de Angola também. Então, o deserto do Kalahari, isso, tá? Ele ocupa, então, uma área menor no extremo sul. Apesar de o Saara ser o maior deserto quente do mundo e trazer uma ampla influência para a atmosfera continental, a maior parte do continente africano, então, é de clima tropical, que é o que eu tinha dito antes, semelhante ao Brasil, com um clima seco e frio no inverno e quente e chuvoso no verão. Então, claro, isso tem variações, óbvio, mas de um modo geral é isso. Então, o verão é muito, muito quente, mas chove também muito, e no inverno o clima é mais seco e faz mais frio, tá? Isso de um modo geral. Essa faixa climática, então, ela interrompe-se em alguns trechos de clima equatorial, que daí ficam bem no centro ali, aquela parte que no mapa que está verdinha, tá vendo? Que são as regiões de floresta tropical e floresta equatorial, que estão bem onde passa a linha do Equador ali. Então, é uma região que é a região mais diferente, digamos assim, né, da África, que é essa ali bem do centro, que no mapa está em verde escuro ou verde claro, e que também tem uma partezinha lá na ilha de Madagascar, que também é assim, tá? Então, essas são as diferenças ali. Já quanto à vegetação, então, o mapa aqui, na verdade, é da vegetação, tá? Eu estou mostrando ali porque tem os desertos e eles aparecem também no mapa. E a região do Equador é a que pega bem o centro aqui, que daí, claro, ele reflete também, o clima ele influencia na vegetação, né? Isso que é importante. Então, onde o clima é equatorial, acaba tendo florestas, onde o clima é mais quente, né, acabam tendo savanas, acabam tendo as estepes, acabam tendo outros tipos de vegetação. Então, isso é bem importante. Isso não é uma realidade só da África, tá? Mas na África isso é bem claro. O clima, ele influencia demais na formação ali da vegetação. E aí também, claro, nos animais que habitam naquelas regiões, né? Na aula passada, acho que todas vocês estavam na aula passada, até eu mostrei as imagens, né, da savana, os tipos de animais, lá o leão, né, até que eu disse que o leão não era o rei da floresta, ele é o rei da savana, na verdade, né? E as florestas africanas, elas, por exemplo, raramente vai encontrar um leão lá, raramente, porque nas florestas existem outros animais que habitam aquelas regiões de floresta mesmo. E aí até eu trazia como a imagem ali de destaque o gorila, porque ali na região equatorial mesmo, até que por ela ser mais úmida, chove mais ali, e tem mais florestas, tem montanhas também, ali tem muitos gorilas. É a região aquela que existem mesmo os gorilas, é o local natural, né, dos gorilas africanos. Então, é curioso isso, a gente vê lá um documentário, um filme, que mostra a África e mostra a gorila. Daí a gente fica pensando, será que vai aparecer um leão, uma girafa? Não, não é o mesmo local de habitação. A girafa, o elefante, eles vão viver em outra região, que é lá na região da savana. Então, isso é bem importante. E isso, claro,
essas formações de vegetação diferente, então tem a ver com o clima. Se observarmos, então, o mapa, esse aqui que eu estou falando o tempo todo, onde há indicação genérica dos principais biomas africanos. O que ele quer dizer com genérica? Aqui está dando um aproximado, é claro que não é tão assim, né? Por exemplo, quem está vendo, se vocês conseguem ver ali o meu mouse, a região de florestas, ela chega até mais embaixo aqui, porque aqui, por aqui assim, é o Rio Congo, então é uma região que tem formação de florestas também, mas não é a floresta montanhosa, né? Então ela tem algumas diferenças ali. Então esse mapinha é mais para ilustrar, ele não é tão preciso assim, tá? Então aqui, podemos então notar que existe uma relação de equilíbrio entre clima e vegetação, que é o que eu estava falando agora, com grandes faixas desérticas, já mencionadas, além da presença das estepes, na maior parte das regiões semiáridas. Então a estepe, que está em volta, ó, dos desertos, que é a parte com um marronzinho um pouquinho mais escuro ali, ó, é bem próximo ao deserto. É essa que a gente enxerga aqui, ó, na imagem do Kalahari. Aqui está o deserto e lá as estepes no fundo. Então as estepes são quase campos, né, que se formam ali. Então, voltando aqui, ó, e aí as savanas, que são as mais famosas, né, importantes ali da África, e que pegam toda essa região amarela aqui, ó, dá para se dizer que quase 1/3 do continente africano ali é formado por estepes, né? Acho que quase 1/3, deve estar, vamos arredondar melhor, 1/4 é deserto e 1/4 do território ali é estepe, né? Então é para ver como tem uma divisão ali grande nessa vegetação, diferentes formas de solo ali. Então as savanas, um tipo de vegetação muito semelhante ao cerrado brasileiro e que ocupa a maior parte do continente, encontra-se quase que totalmente na faixa de clima tropical. A floresta equatorial, responsável pelas maiores umidades do continente, encontra-se nas zonas de baixas latitudes e mantém-se cercado de uma floresta tropical úmida, enquanto nos extremos do norte e do sul habita a vegetação mediterrânea. Por que eu li rapidinho esse parágrafo? Porque é o que eu falei agora há pouco. Então, aqui, savanas, né? A parte mais amarelinha aqui, as duas regiões verdes aqui, que pega também um pedacinho de Madagascar, são as regiões mais de floresta, então o clima é mais chuvoso, né, o clima equatorial, e aí também cita no final, que é a região, então, aqui, ó, que fala na floresta equatorial, vai ter o nome floresta equatorial, se refere à formação do clima ali, que é equatorial. E no final fala aqui, ó, na vegetação mediterrânea. O que seria essa vegetação mediterrânea? Ela pega bem o nortezinho rosinha aqui, ó, da África, né? Aqui em cima de branco, só para vocês terem uma ideia, já é a Espanha ali. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas no mapa tem uma formaçãozinha de terra ali que quase encosta na África, que é a Espanha. E aqui, assim, ó, é a Itália. Então, é a região do mar Mediterrâneo. Então, nessa região norte ali, que pega um pedaço da Líbia e da Tunísia e um pedacinho do Marrocos, são as regiões que tem o clima muito, muito parecido, inclusive a vegetação também, muito parecida com o sul da Europa. Então, a Itália e a Espanha também são, a Grécia, o sul da França, também são regiões de clima, de vegetação mediterrânea e de clima mediterrâneo, que é um clima bem agradável para se viver. Então, apesar de ser tão perto do deserto, é muito, muito agradável de se viver nesse norte aqui da África, tá? Que é a região que pega ali o Marrocos e a Tunísia e um pedaço da Líbia. Para quem não sabe, tá, uma curiosidade, os dois países mais destino turístico da África são exatamente a Tunísia e o Marrocos. São os dois lugares que os europeus e brasileiros, às vezes que estão na Europa, aproveitam para conhecer ali o norte da África, né? Porque ali tem praias lindíssimas, e são praias que ficam voltadas para o mar Mediterrâneo. Então, às vezes, e é engraçado também, que são países de cultura árabe, muçulmana, né? Então, os marroquinos e os tunisianos, por exemplo, eles não são negros, eles são árabes. Então, é um choque, né? Tu vai para a África e encontra pessoas brancas lá, árabes, falando árabe ainda, né? E é uma curiosidade. Hã? O árabe, senhor. Falam árabe, exatamente. Na verdade... Vamos explodir. Alô. Oi, Nicolas. É o Nicolas, né? Desculpa demorar. Sim, sou eu. Mas por que? O que os árabes têm de curioso? Explodir. Bobagem. A Bianca entrou, Bianca. Seja bem-vinda, Bianca. Achei que tu não ia entrar.
Mas voltando aqui então, tá? Então isso, tá? Então o clima e a vegetação, elas estão intimamente ligadas na África. Não que isso não aconteça em outros lugares, tá? Mas na África isso é muito visível, tá? E uma outra coisa que é importante de destaque no texto que ele fala aqui é que as fronteiras, isso é uma coisa meio óbvia, mas sempre é importante dizer, tá? A fronteira entre uma região e outra, por exemplo, a região de florestas e a região de savana. Não é assim, veio uma floresta, pá, a floresta termina e começa a savana, né? Tem o deserto, daí vem o deserto, chega na região, para o deserto, começa a estepe. Não, né? Tem umas regiões ali que são regiões onde o solo e a vegetação são mistas, eles se misturam, né? Então, tu chega ali na região, a pessoa que está chegando próximo ao deserto, né, chegando próximo ao Saara, ele está numa região de estepe, ele vai estar caminhando por ali, ele vai perceber que conforme ele avança, ainda continua estepe, mas ele começa a perceber formações de dunas, de areias, né, como se a gente estivesse na praia aqui brasileira, né? Então, ele vai percebendo que está mudando. Não é que ele chega num lugar, termina a vegetação e começa o deserto, né? Não é tão radical assim. E a mesma coisa vale ali para a região de savana e floresta. Não é assim que a savana termina, começa a floresta. Não. Tem locais, por isso que eu falei ali antes, bem onde está o meu mapa, o meu mouse ali, quem está conseguindo visualizar, que é a região do Rio Congo, que no mapa que mostra como savana. Mas se tu for olhar lá as fotos ou assistir um documentário sobre o Rio Congo, sobre o país Congo, tu vai perceber que essa região ali onde está o meu mouse, ela não é, que é ali, né, não é uma região de savana, uma região de florestas, mas é uma floresta que já não é mais uma floresta tão densa assim, né, uma floresta mais com árvores, vegetações mais espaçadas, porque já é uma área que mistura já com a região da savana, né, mas não é uma região, por exemplo, que tem leão lá, não tem girafa lá, tá, mas aqui no mapa parece como savana, entenderam? Então, esse último parágrafo ali, o que ele quer dizer é isso, é que não é tão radical assim as formações de vegetação na África, porque não é assim, termina um e começa o outro imediatamente, há locais que há um misto, né, de vegetação ali entre uma região e outra. Então, só para finalizar, e depois eu abro para perguntas, tá? Então, sobre o clima da África, o que é importante ali? Como a África é muito grande, latitudinal, né, norte-sul, o que acontece é que é um continente que tem muita variação climática. Então, quanto mais ao norte ou mais ao sul, há um esfriamento. Quanto mais em direção ao centro do continente, seja de norte, descendo norte-sul ou subindo, né, tanto faz, vindo do sul ou vindo do norte, em direção ao centro, vai esquentando, fica cada vez mais quente. É óbvio também que nas regiões de deserto acabam sendo mais quentes também, né, mas fora, deixando de lado um pouquinho o deserto, há essa característica. E aí, como diz o texto, muitos geógrafos, né, muitos cientistas e pesquisadores do continente dizem que o clima lá ele é espelhado, ou seja, aonde tem a linha do Equador, o clima, tanto para o norte quanto para o sul, ele vai se reproduzindo, né, como se fosse um espelho refletindo o clima. Então, bem no centro, é bastante quente e ele vai esfriando um pouquinho a temperatura conforme sobe ou desce em relação à linha do Equador, tá? E aí, quanto à vegetação, também, dá para se dizer que tem uma série também é grande a diversidade de vegetação na região, e aí o mapa é o que melhor ilustra aqui, apesar do mapa, como o próprio texto diz, ele não é tão preciso assim. Então, nós temos ali 6 tipos principais de vegetação, que é a vegetação mediterrânea, que pega só aquela pontinha lá da África e bem o sul, então mostra também o espelho esse, né, imaginar que aqui, ó, seria o centro, né, tu pega ali, ó, o meio todo ele é verde, tu vai subindo e descendo, ó, vai repetindo meio que o clima ali. Então tem região de deserto tanto no norte quanto no sul, tem estepe no norte, tem estepe no sul, tem savana no norte, tem savana no sul, e a floresta bem no centro ali. Tá? Então essas são as curiosidades principais. E aí, claro, o texto não fala, eu omiti essas informações no texto, falava um pouquinho no texto da aula passada, mas não deu por causa do espaço, aqui não ia fazer o texto tão grande assim, mas isso interfere, obviamente, nos animais que vão habitar essa região, né? Então, a floresta tem um tipo de animal, como eu falei, mas o texto não aparece, e a região de savana vai ter outro tipo de animal, deserto outro ainda, a região de Mediterrâneo outra diferente ainda, então há uma diversidade muito grande. E Madagascar, que eu falei mais na aula passada também tem diferenças, né, em relação aos animais lá. Por que eu falo tanto isso? Repito tanto isso?
porque muitas vezes a nossa imagem de África, né, a gente imagina lá na nossa cabeça a África, a gente imagina a África de um jeito, mas a África, na verdade, tem vários jeitos, né, a África é muito mais complexa e tem muito mais diferenças, né, em relação tanto à vegetação, clima e os animais, né, da fauna, do que a gente imagina, beleza? E aí, só repetindo ali, que acho que eu acabei pulando essa parte ali do clima, agora que eu me dei conta. Mas o clima, então, ele é diversificado, mas predomina o tropical, né, o clima tropical. Eu acho que eu acabei omitindo essa informação. Tá? Alguma dúvida? Porque daí eu já vou falar das questões que eu coloquei ali. Ou beleza? Tá tranquilo, senhor. Beleza, tá tranquilo, senhor. Eu só vou abrir aqui as questões, abriu, né? Abriu. Então, aqui, ó, só para não ter dúvida. Então, são 4 questões que eu coloquei ali. Elas não são só sobre esse texto, tá? São também sobre o texto da aula passada. Então, eu já coloquei ali o texto Características Gerais da África, que é o da aula passada, e o África, Clima e Vegetação. Mas a real mesmo é que, basicamente, a primeira pergunta só é do texto da aula passada, apesar de que os outros, a 4, por exemplo, dá para buscar informação lá, porque no 4 falava até mais sobre a savana do que esse agora. Então, a 1 ali, ó. De que forma os europeus se beneficiaram da exploração realizada no continente africano? Esse aí está no texto da aula passada, tá? Então, se vocês lerem ali a primeira parte do texto, já aparece bem claro ali, né? Tem a ver com as matérias-primas, tem a ver com, enfim, uma série de outras coisas que aparecem ali, mas basicamente em cima da extração, né, de minérios, enfim, da região lá. 2, explique o motivo do continente africano ter uma grande diversidade climática. Isso eu falei um monte agora sobre isso, né? Tem a ver com o tamanho do território também, do continente lá. Diferenças, né, norte e sul. E a terceira ali, qual o clima que predomina? Acabei de repetir, não vou falar de novo. E o que são as savanas, né? Então, o que são as savanas tem nos 2 textos. Eu acho até que no da aula passada está até melhor do que no de agora. Explicando, né, o que é savana. Eu acho que no da aula passada está até mais claro do que o que eu coloquei hoje. Alguma dúvida? Vamos lá, dúvidas? Nenhuma. Não. Não? Não, senhor. Então, beleza, tá? A atividade está lá, esses últimos 20 minutos que nós temos ainda, fica para que vocês, então, acessem lá as questões e façam a atividade. Óbvio que, claro, não vou fazer agora, aí é uma questão de organização de vocês, mas esses 20 minutos finais, então, ficam para isso, para que vocês realizem, então, essas 4 questões. Se tiverem alguma dúvida, eu ainda fico até as 2 aqui conectado, tá? E aí vocês podem entrar e... vou fazer agora. Daí entra ali, putz, não entendi muito bem isso aqui. Pode voltar até as 2 que eu vou estar aqui. Se não, pode me perguntar lá pelo WhatsApp, quem tem o meu WhatsApp, quem está no grupo, principalmente da 82, né? Ou então, deixa ali nos comentários que eu posso responder. Beleza? Se não tem dúvidas, então, por hoje era isso. Tá bom, senhor. Tchau. Tchau. Tchau, senhor. Beijo. E a tua semana, senhor, como foi? Hoje... Hã? Fez o que de bom? Não, minha semana foi boa. Antes de tu entrar ali, até eu estava falando para eles que hoje eu acabei acordando tarde, minha esposa saiu cedo, e eu sempre, segunda-feira, acordo cedo para terminar as aulas, botar no ar, né, porque não, às vezes demora um pouquinho aqui para até ligar o computador e tal, e hoje ela saiu e eu, não acordei, nem foi acordar, já era quase 11, daí quando eu vi as horas, levantei correndo e vim aqui para botar no ar, daí eu botei, claro, o 8º ano, estava ali prontinho, o nome de vocês já botei no ar, né, só tinha que, claro, tem que diagramar ali no Classroom, mas daí eu já botei no ar, a 62 também já botei no ar, e aí tô aqui terminando de organizar ali, aqui o da 92 faltava ali só montar uma pergunta que eu formulei, não estava bem formulada a pergunta, eu estava arrumando ela aqui, digitando, e bem distraído ainda com a TV ligada, ouvindo a TV e terminando de arrumar ali, eu acho que vai dar tempo de eu almoçar, eu olhei assim, 1h08, né, deu, opa! Entrei super atrasado no meeting, né? Fiquei bem viajando. Não, mas eu também sou. Eu não vi a notificação chegando daí, eu custei pra entrar. Deixa eu só dizer.